estamos aqui no estúdio agora na companhia do secretário-geral do Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Guilherme Cássio está aqui conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia, secretário. Bom dia, Geraldo. Bom, nós vamos começar então a nossa conversa agora aqui, Guilherme, perguntando o seguinte: o evento está praticamente começando agora, né? Ontem houve a abertura oficial e se realiza depois de 27 anos. Né? O que determinou tanto tempo da primeira conferência que ocorreu em Roma em 1979, né, para essa conferência que se realiza 27 anos depois? O que impediu que outras conferências, um tema tão central e importante como esse, tardasse tanto tempo para que se efetivasse outra vez, Guilherme? Olha, um longo período, em primeiro lugar, onde se trabalhou a ideia, onde foi hegemônica a ideia de que o mercado resolveria as questões de fome, as questões de distribuição de terra, as questões de produção de alimentos, sem intervenção do Estado e sem políticas públicas. Durante 30 anos, ou pelo menos nas últimas 2 décadas, se acreditou que eram desnecessárias políticas públicas dos Estados para trabalhar a questão da terra, a questão do desenvolvimento rural. Hoje nós sabemos que esse era um grande engano, foi um grave engano. Hoje o mundo convive com 852 milhões de pessoas passando fome. 3/4 disso no campo. 3/4 disso no campo, num planeta onde mais da metade da população, 52%, vive no campo, onde nós convivemos com degradação ambiental violentíssima. Então tem uma pauta que é uma pauta que voltou a ser uma pauta contemporânea, que é a pauta da fome, a pauta da distribuição da terra, da produção de alimentos, da proteção ambiental, que ganharam de novo importância, porque o mercado não resolveu isso, não resolveu nada, e é necessário políticas públicas para isso. Por isso a FAO, por uma sugestão do governo brasileiro, do ministro Miguel Rosseto. Justamente isso, quer dizer, acaba se realizando, depois de tanto tempo, a segunda, exatamente no Brasil e precisamente em Porto Alegre. Quer dizer, por trás dessa decisão está o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Exato. Por mais que a gente tenha no Brasil, e nós temos uma dívida histórica enorme com a reforma agrária é uma reforma que era para ter acontecido há mais de um século atrás e não ocorreu. O Brasil ainda é um dos países que tem maior concentração fundiária do mundo, mas é aqui, e o mundo todo reconhece, hoje tem um reconhecimento mundial de que aqui se faz hoje uma das experiências mais massivas de qualidade de reforma agrária. É muito significativo o número de 245 mil famílias assentadas nos últimos 3 anos. É um número recorde na história do país. Uma reforma agrária que investe em garantir acesso ao conhecimento para os assentados, com assistência técnica, com infraestrutura. Ou seja, tem muito a se fazer na reforma agrária, muito, e isso nós se vê andando pelas estradas, com os acampamentos, com as manifestações do Movimento Sem Terra. Tem muito ainda a ser feito, mas se fez muito, se está fazendo muito. A reforma agrária começa, depois de décadas e décadas de estagnação, começa a andar no país. Isso tem reconhecimento mundial disso. Portanto, por isto, a aceitação da FAO, dos organismos da ONU, de fazer aqui no Brasil e fazer em Porto Alegre, que é uma cidade que tem uma experiência de alternativa de políticas públicas, um instrumento participativo, um Fórum Social Mundial, ou seja, o ambiente de Porto Alegre é propício para tratar esses temas. Agora, bom, o evento, como falei, depois de 27 anos, mas sempre em torno desse organismo internacional, formal e oficial, que é o organismo da ONU, que é exatamente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e tal. Mas a FAO, como os demais organismos da ONU, tem se mostrado não tão progressistas, para dizer o mínimo, como se tem a expectativa e até as demandas, né, internacionais, sociais, públicas, etc. Quer dizer, houve uma sensibilidade da FAO. O que significa isso? Há uma revisão dos conceitos da FAO? Eu acho que existe, no mínimo, um certo desconforto desses organismos no confronto com a vida real. Não é possível que esses organismos continuem funcionando de forma burocrática, quase contemplativa,
Quando o mundo tem problemas de fome enormes, de miséria enorme, de desigualdade social enorme, questões ambientais que precisam ser urgentemente enfrentadas. Não é mais possível. Então, quando o governo brasileiro, pelo ministro Miguel Rosseto, vai à FAO e diz, olha, é necessário reatualizar esse tema, recolocar o tema da reforma agrária e do desenvolvimento rural na pauta dos organismos, a sensibilidade é imediata. Em todos os organismos da FAO foi aprovado por unanimidade a proposta de realização da conferência. E a FAO, bom, ali está os árabes, está os Estados Unidos, os israelenses, América, todos os continentes, todos os países com as suas diversas sensibilidades. Todas as contradições, elas estão colocadas dentro da FAO. São 188 países com interesses diferentes, com sensibilidades distintas. Então, não é pouca coisa que a conferência da FAO, com a participação de todos os países, ter sido unânime em aprovar a conferência no Brasil e em Porto Alegre. Mas apesar disso, entre os movimentos sociais com os quais a gente teve algum contato nesse início da conferência, parece que demonstra um certo ceticismo quanto aos resultados desse evento aqui em Porto Alegre. Como é que você vê essa análise? Eu acho que é natural e talvez não pudesse ser diferente. Existe um histórico de décadas das relações da sociedade com esses organismos internacionais, de pouco resultado, de pouco investimento, de pouca, digamos assim, pouco trabalho conjunto. É verdade, se olha, bom, será que desta vez essa conferência vai trazer algum resultado? Será que os compromissos tirados daqui, eles de fato vão ser compromissos assumidos pelos países, pela FAO? Bom, isso a vida vai mostrar se é verdadeiro ou não. Nós achamos que é muito importante, eu acho que isso está sendo demonstrado aqui em Porto Alegre, pela participação dos movimentos sociais, inclusive. Nós temos aqui, isto é inovador, é a primeira vez na história do organismo internacional das Nações Unidas que tem a conferência oficial, mas tem também a conferência dos movimentos sociais acontecendo paralelamente, momentos onde essas duas conferências vão trocar informações, trocar experiências, trocar reivindicações. Bom, quando a gente começa a mudar a forma, talvez a gente consiga conteúdos novos. Essa é a nossa aposta aqui em Porto Alegre. É fazer uma conferência da FAO de países, sim, com os ritos, com a forma que a FAO costuma fazer. Está acontecendo. Mas ao lado, no mesmo ambiente, tem uma conferência paralela de todos os movimentos sociais de todos os continentes. Com o seu conteúdo, com a sua pauta, com as suas reivindicações. Aproximar isto talvez seja o novo, possa surgir daí o novo. Estão apostando muito nisso. Bom, até porque se há algum ceticismo quanto aos resultados, parece que não há dúvida, até por isso mesmo, de que a conferência já é um sucesso do ponto de vista, né, da retomada do debate, né, porque pela representatividade que aqui se observa, já são mais de 20 ministros de Estado. São 22 ministros de Estado, mais de 80 países presentes, num tema que estava quase que sepultado há alguns anos atrás. Nós conhecemos a reforma agrária durante alguns anos e ainda para alguns países é um tema maldito. Então reunir mais de 80 países no Brasil para discutir reforma agrária, acesso à terra, acesso à água, assistência técnica, apoio à agricultura familiar, é um feito muito importante. Até pela presença também dos chamados países centrais, né? Estão aqui Estados Unidos, Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Econômica Europeia, os países sendo Estados Unidos, países europeus, Japão, China, todos estão aqui. Claro, e registrando também que a África, dos 5 continentes que aqui estão presentes na África, é o continente mais numeroso em delegações. Mais numeroso em delegações e que tem hoje experiências muito significativas de reforma agrária. Guilherme Castro, secretário-geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário, convidado aqui no estúdio da Carta Maior. Obrigado pela sua presença. Voltaremos aqui mais no final do evento aqui a fazer um balanço do que se realiza aqui em Porto Alegre. É a TV Carta Maior, na cobertura ao vivo da 2ª Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. Fique conosco.